Como você já deve ter visto, essa é uma aula de hábitos de vida. E para você entender essa parte, eu vou contar uma historinha minha aqui, exatamente esse que vos fala, Lucas. Vamos lá. Há um tempo atrás eu estava lá no terceiro período, segundo período mais ou menos, e aí eu fui procurar um neurologista. Por quê? Cheguei lá, já mostrei minha queixa principal, estava com a cefaleia, estava me incomodando bastante. E aí ele já foi, perguntou algumas coisas sobre a cefaleia, se tinha algum fator que estava causando, se melhorava com alguma coisa. Ok. E aí logo em seguida ele fez uma série de perguntas que, pelo amor de Deus, eu morri de vergonha. Foi o que ele perguntou. Ele perguntou logo se eu estava fazendo exercício físico. Eu já disse, não estou conseguindo. Tá dormindo direitinho? Também não. A faculdade está pesada, eu não estou conseguindo dormir. Tenho que estudar de noite. Na minha época não tinha um veterano ensina para me ensinar as coisas, né? Ah, está fazendo dieta, pelo menos. Não. Tá no peso adequado? Também não. Se eu não estou fazendo dieta, se eu não estou fazendo exercício físico, como é que eu estaria no peso ideal, né? Então, e para finalizar, última pergunta. Bebe ou fuma? Aí, show. Eu já enchi a boca para dizer que não bebo, não fumo. Pelo menos um aí eu consegui acertar, né? E ele falou que isso aí tudo precisava ser melhorado primeiro para poder pensar em alguns possíveis causas dessa cefaleia. E aí, depois dessa vergonha, que eu finalmente entendi a verdadeira importância dos hábitos de vida, tá? É fazer uma boa promoção à saúde. Se você nunca ouviu falar em promoção à saúde, vamos tentar entender. Promoção à saúde é quando você vai explicar para o seu paciente alguma coisa que pode fazer com que ele mesmo atue como um agente principal para prevenir o desenvolvimento de doenças. Como o meu caso, o neurologista me explicou a importância de eu dormir direitinho, de eu fazer atividade física, de eu controlar meu peso, fazer uma dieta importante para prevenir esses quadros de cefaleia. Então isso é promoção à saúde. Outro exemplo, quando o seu paciente lá, ele vai em todas as festinhas da faculdade, em todas elas ele dá PT. Digamos, na faculdade você sabe, tem muita festinha. Então toda semana ali ele está dando um PT. Então você precisa explicar para o seu paciente a importância de evitar esses quadros, porque pode causar algumas consequências ali para a saúde dele, cirrose hepática, hepatite alcoólica e muitas outras, tá? E já pegando o gancho disso daí, vamos falar dos dois principais pilares dos hábitos de vida em uma consulta. Então a gente tem principalmente aí o etilismo e o tabagismo. O etilismo, a gente vai começar com ele. O que é que você precisa perguntar relacionado a etilismo? Quando é que você bebe? Qual a frequência que você bebe? Eu bebo uma vez por mês, 2 vezes por mês, uma vez por semana. Ok. Quando você bebe, o quanto você bebe? Qual a intensidade desse etilismo? Então, quando eu bebo para morrer mesmo. Então, bebo uma vez por mês. Mas mesmo assim, você já precisa olhar com um olhar diferenciado, né? E além disso, questionar sobre o tipo de bebida que aquele paciente tem. Qual é a bebida que ele consome? Então, misturo tudo ali, de tudo um pouco eu acabo tomando. Para poder finalmente classificar com relação ao grau de etilismo. Então, moderado, grave, leve. E por que você precisa perguntar isso tudo e fazer essa estratificação? Porque pode causar algumas doenças como a hepatite alcoólica, que eu já falei, a cirrose hepática também, mas também a gastrite, sintomas de abstinência e de dependência, que você precisa usar para fazer o diagnóstico diferencial de várias outras doenças. Expliquei tudo isso, mas vamos agora explicar como é que você vai fazer essa estratificação. E agora presta atenção que você mesmo pode ser o paciente, tá? Então já faz a estratificação do seu próprio caso aqui. Como você vai classificar aqui? De acordo com o número de doses por semana que o seu paciente bebe. Então a gente vai classificar como leve se ele consumir menos que 7 doses por semana. Vai classificar como moderado se ele consumir entre 7 e 21 doses por semana. E vai classificar como pesado ou grave se ele consumir mais do que 21 doses por semana, certo? Lucas, mas eu não estou entendendo isso. Como é que é dose de quê? Dose de cachaça? Eu não gosto de cachaça, eu só bebo cerveja. Calma, jovem mancebo, vamos lá. O uísque, 40 ml equivale a uma dose.
Cerveja, 330 ml. Olha que é pouco. É praticamente uma cerveja. Cachaça, 30 ml, já é uma dose. E vinho, 200 ml equivale a 2 doses aí para você fazer essa classificação. Tranquilo? Beleza. Fez sua classificação, agora está um pouquinho assustado com o que deu moderado grave aí, mas respira fundo que ainda dá certo. Etilismo, ok, vamos agora para o segundo grande pilar dos hábitos de vida, o tabagismo. O que é que você precisa perguntar quando o assunto é tabagismo? Você precisa perguntar sobre a frequência. Eu só fumo quando eu bebo, certo? E bebe quando? Eu bebo todo dia. Então, não é leve, né? Também a intensidade, você vai questionar sobre quantos cigarros aquela pessoa vai fumar por dia, mas o paciente, em alguns casos, seu paciente não consegue precisar direitinho. Eu fumo 3 cigarros por dia. Não, ele não consegue precisar direitinho. Então, uma dica que eu dou aqui para vocês é quando vocês se depararem nessa situação, é vocês chegarem para o paciente e dizer: olha, você compra uma carteira hoje, vai durar quantos dias? Dura 3 dias. Ok, então você já tem uma noção mais ou menos de quantos cigarros ele vai fumar por dia. Então, a intensidade, 5 carteiras por dia, 3 carteiras por dia, 2 carteiras por dia. Então, tranquilo, frequência e intensidade. Outra coisa importante é questionar sobre o tipo de cigarro. Se ele só fuma cigarro normal, se ele fuma vape, né, o cigarro eletrônico, se ele fuma cigarro brejeira, isso tudo é importante para a gente direcionar para onde a gente vai raciocinar para identificar um possível diagnóstico que aquela pessoa tem, né? E para finalizar essa parte do tabagismo, a gente vai calcular a famosíssima carga tabágica. A carga tabágica é um número, um valor, que tem a unidade de maços ano, que facilita bastante, deixa bem mais objetivo essa análise do tabagismo do seu paciente. Como é que você vai fazer esse cálculo? Você vai pegar o número de cigarros que o seu paciente fuma por dia e vai dividir por 20. Por que 20? Porque é o número de cigarros que tem em uma carteira, que tem em um maço. E vai multiplicar pelo número de anos que o paciente fez o uso aí do cigarro. Por que eu vou fazer isso? Porque o tabagismo está relacionado com inúmeras doenças. Muitas mesmo. Dentre elas, eu coloquei aí algumas principais. A DPOC, o enfisema pulmonar e o famoso câncer de pulmão. A DPOC, por exemplo, ela está relacionada em casos, principalmente em que a gente tem alguns pacientes que têm um tabagismo bem intenso mesmo. Tem uma carga tabágica de 20 maços ano ou mais. Tá? Então é um tabagismo bem intenso. Faz as contas aí que você vai perceber. Então acabei os 2 pilares principais dos hábitos de vida. Não tenho mais o que perguntar? Tem sim. Vou falar agora sobre uma escadinha que você vai ter que subir na hora de perguntar sobre os hábitos de vida. É a famosa escada da vergonha. Você perguntou se ele bebe? Não, show. Você fuma? Não, show. Você já vai juntar e vai perguntar a próxima coisa, que é sobre drogas ilícitas. Muita gente tem vergonha disso daí. Mas olha como fica natural quando você junta aí as 3 perguntas. Bebe? Não. Fuma? Não. Usa alguma outra droga? Não. Fica um negócio bem natural. E se você trata com naturalidade, seu paciente também vai responder com naturalidade. Mas a escadinha de vergonha não acabou ainda. Porque a gente vai continuar a subir. Por que a gente continua a subir? Porque a gente precisa perguntar também sobre atividade sexual. Muita gente pula essa parte com vergonha de perguntar. Não pode. Porque é extremamente importante para você poder pensar em algumas infecções sexualmente transmissíveis. Então, muito importante, você não pode pular essa escada da vergonha. E como é que você vai fazer? Junta tudo, vai perguntando um atrás do outro. Bem simples. Você vai perguntar, primeiro, bebe? Não. Fuma? Não. Usa alguma outra droga? Não. Tá, e a vida sexual é ativa? Beleza. Tem parceiro fixo? Tenho. Usa preservativo? Uso. Show demais. Já foi aí, a escadinha de vergonha já finalizou. Agora, pode relaxar na cadeira, respirar fundo, que passou a parte mais difícil, agora é só continuar a perguntar sobre os próximos hábitos de vida. Outra coisa que você precisa questionar também é sobre os medicamentos em uso daquele paciente. E é aí que você vai pegar o seu paciente na mentira, tá?
Por quê? Lembra da aula passada que a gente falou de antecedentes, né? Então, lá em antecedentes patológicos, eu te ensino a perguntar ativamente sobre se o paciente tem alguma doença que quer falar, se tem diabetes, hipertensão, alguma outra doença, alguma doença crônica que você precisa saber. E aí, digamos que você chega lá para o seu paciente e fala, tem alguma doença? Não. Ok. Passou, você fez toda o resto da anamnese, chegou nos hábitos de vida, perguntou os medicamentos. Quais são os medicamentos que você usa? Faz uso de algum todo dia? Ele diz, eu faço uso de metformina, losartana. Então, você percebe que aí você pega o seu paciente na mentira. Ele não sabe que tem, ele pode nem saber se tem diabetes ou hipertensão, mas ele faz uso desses medicamentos que são característicos de um paciente que tem diabetes, que tem hipertensão. Então aí é a prova real aí dos antecedentes patológicos. E outras coisas que você precisa perguntar também. Lembra lá da minha história do neurologista, qualidade do sono, tá dormindo direitinho? Isso aí principalmente em estudantes de medicina, tá? Muito importante perguntar isso daí. Que é o meu caso. Quando eu não durmo direito, eu tenho uma dor de cabeça. A dor de cabeça vem e vem forte, tá? Outra coisa, a alimentação, se está equilibrada, se está muito rica em lipídios, muito rica em fritura, em carboidratos, doces. Então, perguntar ativamente sobre como está a alimentação e também como está o peso, se tem variado bastante, se tem ganhado muito peso, se tem perdido muito peso, porque isso daí pode indicar alguma doença e precisa fazer o acompanhamento aí para alcançar um peso ideal. A atividade física também é o calo de muito estudante de medicina, tá? Muita gente acaba deixando de lado essa parte de atividade física. Então, a recomendação que eu te faço é 150 minutos de atividade física por semana, sem ficar 48 horas parado. Pergunta para o seu paciente, faz atividade física? Faço. Qual? Toda semana eu vou para uma pelada lá de futebol, todo sábado. Certo, você vai lá, joga, ok, mas uma vez por semana não é atividade física, botou sedentário. Então tem que ter aí 150 minutos por semana, sem ter 48 horas parado. E seguindo para a última parte agora dos hábitos de vida, a gente vai perguntar fazer as perguntas epidemiológicas. As famosinhas perguntas epidemiológicas, que é aquela parte que você vai perguntar se o paciente conhece o barbeiro e muito mais. Mas nessa parte muita gente acaba se perdendo, acaba esquecendo de fazer, e eu vou te ajudar a lembrar dessa parte. Porque o que você precisa perguntar é uma única pergunta. Tudo bem com você? Só isso. Como assim tudo bem com você? Vamos lá. Cada letrinha dessa é uma coisa que você precisa perguntar. TDBVC, você já lembra de tudo bem com você. Então, T. Tatuagem e piercing. Fez alguma tatuagem? Tem algum piercing? Por que você precisa perguntar sobre isso? Porque isso aí pode estar relacionado com algumas outras doenças, como por exemplo a própria hepatite que o paciente pode desenvolver por causa de uma tatuagem, um piercing, um canto meio estranho, que não tem ali as condições ideais para se fazer esses procedimentos. O D é de doentes, é de doenças. Se o paciente teve contato com animais doentes, com pessoas doentes, por exemplo, animais doentes pode estar relacionado com um quadro de esporotricose, tá? Com um gato doente, ou pessoas doentes, né? Pode estar relacionado a um quadro de pneumonia, tuberculose ou até Covid-19, por exemplo. O B é de banho de lagoa, você vai questionar ativamente, dependendo, obviamente, da epidemiologia do local onde você está atendendo, tá? Mas perguntar sobre banho de lagoa, porque pode estar relacionado com o desenvolvimento da esquistossomose. O V é de viagens recentes, você vai perguntar, porque em alguns lugares a gente tem a epidemiologia diferente, tá? Então, você pode estar desconsiderando a doença porque naquele lugar que você está atendendo não tem aquela doença. Mas, por exemplo, se a pessoa foi para o Egito e voltou com a febre, você pode acabar pensando na febre do Nilo Ocidental, por exemplo, que aqui não tem, né? Condições socioeconômicas para finalizar a perguntinha de tudo bem com você. Por que você vai perguntar condições socioeconômicas? Porque você precisa saber onde aquele paciente mora.
Onde aquele paciente mora tem saneamento básico, tem aquelas condições básicas para que um ser humano possa viver sem ter risco ali de desenvolver uma doença parasitária, como um giardíase, uma amebíase, alguma coisa do tipo, que pode surgir em alguns pacientes que não têm saneamento básico, água filtrada e tudo isso que está relacionado com essa questão. Não esquece de conferir o nosso roteiro, tá? Ele está extremamente completo e vai te ajudar demais nas suas práticas, porque você não vai esquecer nada mesmo e vai lembrar dos pontos mais importantes. Tá bom? Até a próxima aula.